O espaço nunca deixa de surpreender. E às vezes, o que parece ser apenas mais um registro astronômico se transforma em algo que muda completamente a forma como entendemos o cosmos. Foi exatamente isso que aconteceu nos últimos dias, quando telescópios ao redor do mundo captaram um evento sem precedentes. O cometa interestelar 3I Atlas expeliu um enorme jato de poeira e gás diretamente em direção ao Sol. Esse fenômeno, raro e potencialmente revelador, levantou perguntas que a ciência ainda não consegue responder totalmente. O que exatamente causou essa emissão? E o que ela nos diz sobre a natureza do próprio objeto? E talvez sobre a origem de outros sistemas estelares? Detectado pela primeira vez em 2025, o 3I Atlas é o terceiro objeto interestelar já observado atravessando o sistema solar. O prefixo 3I significa justamente isso, terceiro interestelar. Ele segue os passos de Oumuamua e 2I Borisov, que também vieram de fora do nosso sistema. Mas há uma diferença crucial. O 3I Atlas está ativamente reagindo à influência solar de uma forma nunca antes registrada. De acordo com as análises divulgadas por astrônomos da Universidade do Havaí e da NASA, o 3I Atlas exibe uma atividade cometária muito mais intensa que a esperada. Mesmo antes de atingir o periélio, seu ponto mais próximo do Sol, ele liberou um jato de poeira e gás em grande escala, projetando material diretamente em direção à estrela. As imagens obtidas mostram uma pluma densa e alongada, indicando atividade interna significativa, como se o cometa tivesse passado por uma súbita explosão de energia. Para entender o impacto desse evento, é preciso lembrar que o 3I Atlas não é um cometa comum. Ele vem de fora do sistema solar, o que significa que sua composição reflete condições químicas e físicas formadas em outro sistema estelar. Isso faz dele uma relíquia cósmica, uma cápsula do tempo que carrega amostras de matéria antiga, talvez mais antiga que o próprio Sol. O que chama a atenção é o momento e a direção do jato. Normalmente, quando um cometa se aquece ao se aproximar do Sol, ele libera gás e poeira em direções aleatórias, criando a cauda característica. Mas o 3I Atlas fez algo diferente. Sua emissão foi fortemente direcionada ao Sol, quase como se obedecesse a um alinhamento interno. Essa precisão surpreendeu os pesquisadores. Modelos de dinâmica cometária mostram que a força necessária para produzir uma ejeção tão concentrada exige pressões internas altíssimas, algo difícil de ocorrer em corpos tão pequenos. Alguns cientistas sugerem que a composição do 3I Atlas pode incluir materiais supervoláteis, como dióxido de carbono congelado, que sublimam violentamente quando expostos à radiação solar. Outros acreditam que o evento possa estar ligado a uma fratura repentina na crosta do cometa, abrindo um canal por onde gases pressurizados escaparam com força. Mas há uma hipótese ainda mais intrigante, a de que o 3I Atlas possa ser o resultado de colisões ou fragmentações anteriores. Ao cruzar regiões de maior densidade de poeira interestelar, ele pode ter sofrido impactos microscópicos que enfraqueceram sua estrutura. Quando atingido pela radiação solar, esses pontos fracos liberaram energia acumulada em forma de jato. Se isso for confirmado, estaríamos diante da primeira evidência direta de como objetos interestelares se transformam durante sua jornada entre as estrelas. O evento foi documentado por uma série de telescópios, incluindo o Lowell Discovery Telescope, o Canada France Hawaii Telescope e o Observatório Atlas, que deu nome ao objeto. As imagens mostram a pluma de poeira se estendendo por centenas de milhares de quilômetros, formando uma estrutura que lembra um feixe curvado, distorcido pelo vento solar. Astrônomos da ESA observaram que parte do material pareceu se dispersar rapidamente, enquanto outra fração manteve coerência direcional, um comportamento incomum em cometas e que indica forte magnetização ou partículas de alta densidade. Essas observações abriram novas linhas de investigação. Será que o 3I Atlas possui propriedades magnéticas próprias? Ou será que está interagindo de forma inédita com o campo magnético solar? Se houver correlação entre a ejeção e flutuações na coroa solar,
Como alguns sensores preliminares sugerem, isso pode representar o primeiro caso documentado de interação ativa entre um corpo interestelar e o Sol. Enquanto as agências espaciais analisam os dados, os cientistas reforçam que não há motivo para alarme. O evento é fascinante, mas não representa qualquer risco para a Terra. Ainda assim, o comportamento do 3I Atlas está sendo monitorado de perto. O telescópio James Webb, que já havia sido programado para observações durante o periélio, deve agora dedicar sessões extras para investigar a composição química dos gases expelidos. Com seus espectrômetros de alta precisão, o Webb poderá determinar se o material contém compostos orgânicos complexos, moléculas que podem revelar a origem e evolução química de sistemas planetários extrasolares. E é aqui que o evento deixa de ser apenas um registro curioso e se transforma em uma oportunidade científica única. Se o jato do 3I Atlas contiver moléculas prebióticas, compostos que antecedem a formação da vida, isso pode significar que as condições para o surgimento de matéria orgânica são muito mais comuns no universo do que imaginávamos. Em outras palavras, cada cometa interestelar pode ser uma semente cósmica, carregando blocos de construção da vida de um sistema a outro. Mas o 3I Atlas também traz uma lição sobre o desconhecido. Assim como aconteceu com Oumuamua, as primeiras observações provocaram hipóteses ousadas, algumas sugerindo até a possibilidade de origem artificial. A diferença agora é que o comportamento do 3I Atlas pode ser estudado em tempo real, com tecnologia mais avançada e dados muito mais precisos. Mesmo assim, o fato de o jato ter sido altamente direcional reacendeu o debate sobre o que é natural no espaço, e até que ponto certos fenômenos podem parecer intencionais, quando ainda não compreendemos totalmente as leis que os regem. Para os astrônomos, o que vem agora é um desafio de observação contínua. O 3I Atlas está a caminho do periélio, e se o padrão se repetir, poderemos presenciar novas emissões, talvez ainda mais intensas. Cada ejeção traz pistas sobre a estrutura interna do objeto, sua rotação, densidade e composição. O comportamento de ejeção direcional pode inclusive alterar levemente sua trajetória, o que será acompanhado de perto por programas de rastreamento de objetos próximos à Terra, ENEO. No contexto científico, o 3I Atlas está redefinindo o que entendemos sobre atividade cometária interestelar. Ele mostra que corpos vindos de outros sistemas não são apenas fragmentos passivos, mas entidades dinâmicas, moldadas por pressões térmicas, magnéticas e gravitacionais que podem revelar processos fundamentais da formação planetária. Cada partícula expelida é um vestígio químico do passado remoto de outra estrela. E isso, para a ciência, é como segurar em mãos um fragmento de história cósmica. Ainda assim, o mistério permanece. Por que o jato foi emitido com tamanha potência e precisão? Por que em direção ao Sol, e não em múltiplas direções como seria esperado? E se o fenômeno não for um caso isolado, mas parte de um ciclo que ainda não compreendemos? A resposta pode estar nas próximas semanas, quando novas observações poderão confirmar se o 3I Atlas continua ativo, ou se aquele jato foi um último suspiro de energia antes de sua fragmentação. Para muitos astrônomos, acompanhar esse objeto é como observar a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. É o lembrete de que o universo não segue sempre as regras que definimos para ele. Enquanto o 3I Atlas se aproxima cada vez mais do Sol, a expectativa cresce. O que será revelado quando o calor extremo atingir seu núcleo? Ele resistirá ou se desintegrará em uma nuvem de partículas, deixando apenas rastros do que foi? Essas perguntas transformam o 3I Atlas em um verdadeiro laboratório cósmico e, ao mesmo tempo, em uma narrativa viva, observada simultaneamente por cientistas, entusiastas e curiosos do mundo todo. Cada nova imagem, cada atualização, reacende a mesma sensação. Estamos testemunhando algo que talvez nunca mais se repita. E se há algo que o universo sempre nos ensina, é que mesmo os fenômenos mais distantes têm o poder de mudar nossa visão sobre nós mesmos.
O 3i Atlas não é apenas um visitante interestelar. É um lembrete de que o cosmos está vivo, pulsando, reagindo e que há muito mais acontecendo lá fora do que conseguimos compreender. O que acontece agora é a parte mais empolgante. Continuamos observando, medindo e questionando. E talvez, quando o 3i Atlas atingir seu ponto máximo de aproximação solar, o que veremos não seja apenas um espetáculo astronômico, mas uma pista sobre o próprio ciclo da vida no universo. Até lá, cada dado importa. Cada observação é uma peça de um quebra-cabeça cósmico que ainda estamos tentando montar. E você, o que acha que está acontecendo com o 3i Atlas? Estamos diante de um fenômeno natural extremo ou há algo que ainda está além da nossa compreensão? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas atualizações sobre esse visitante misterioso. Porque o 3i Atlas ainda está em movimento e o que ele pode revelar ao se aproximar do Sol pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre os segredos do universo.